Fala galera do canal Geografia, aqui quem fala é o professor Jean Azevedo e nossa aula hoje é mega especial porque sempre aparece no Enem, sempre aparece nos vestibulares e pode cair até na prova de Biologia. Falaremos dele, dos biomas. Vou apresentar aqui no canal os principais biomas, Amazônia, Cerrado, Araucária, Campos, Mata Atlântica, Caatinga e as matas dos cocais. Posso também dar uns pitacos no Pantanal e no mangue. Suave na nave? Então vamos para a aula. Agora a gente vai falar da prima da Amazônia, ela, a Mata Atlântica. Nem vou precisar anotar porque ela tem as mesmas características. Ela é latifoliada? Sim, senhor. Ela é pluvial? Também. Mas, Jean, você tem massa de ar ali, ventos ali jogando umidade? Você tem a massa tropical atlântica jogando umidade em direção da Mata Atlântica, que está próxima do Oceano Atlântico. Suave? Qual é a principal diferença da Mata Atlântica em relação da Amazônia? A Mata Atlântica, na sua grande maioria, está em encosta, está no morro. Como desenho aqui, Ela está alocada aqui no morro. Diferente da Amazônia, que numa área de planície inundável. Isso é importante, isso é o diferencial para você, tá? Poucos professores de geografia conseguem fazer essa comparação. Volta aqui, Tá, então nós temos grande biodiversidade também, como eu falei, maior que o da Amazônia. Qual que é o debate que a gente tem que levantar em relação à Mata Atlântica? É o debate que remete o processo de exploração e degradação. E a exploração e a degradação da Mata Atlântica está ligado diretamente aos, presta atenção aqui, ciclos econômicos. Coraçãozinho. Porque isso aqui aparece demais. Ciclos econômicos. O Brasil teve o primeiro, quando os portugueses conquistaram o Brasil, porque já havia gente aqui, os índios, e começaram a explorar a nossa principal riqueza litorânea, que era o pau-brasil. Então havia aquela troca, o escambo entre os portugueses e indígenas, e os portugueses levavam esse pau-brasil em direção à Europa. Isso já começa a degradar a Mata Atlântica. O segundo ciclo que eu vou pontuar aqui de degradação da floresta é o ciclo da cana-de-açúcar, lá nas capitanias hereditárias e em duas especiais, que eu tenho aqui de Pernambuco e a de São Vicente. Degradou geral porque precisava cortar a floresta para fazer grandes áreas de plantio de cana-de-açúcar. Junto com cana pau-brasil, você teve também concomitantemente a exploração do cacau no sul da Bahia, que também vai degradar a floresta, porque fazia uma exploração muito grande do cacau ali na região da Mata Atlântica, ali no sul da Bahia, Trancoso, Ilhéus, Porto Seguro. Suave? Aqui você já tem uma estrutura de colônia, A galera tá chegando para ganhar dinheiro e, consequentemente, essa galera precisava se alimentar. E a pecuária foi um suporte para fornecer alimentação para essas pessoas. Então você tem a pecuária também como um ciclo que vai degradar a Mata Atlântica, porque tinha que cortar a floresta para fazer pastagem, para pôr o gado ali para comer o capim, depois ser morto e alimentar as pessoas. Aquele ciclo degradante mesmo. Então, eu situei já o ciclo, primeiro, pau-brasil, segundo, o ciclo da cana, terceiro, o ciclo do cacau e da pecuária. Fora isso, você teve o ciclo, esse não pode deixar de falar, da mineração, foi mais no interior, mas também degradou a Mata Atlântica, principalmente no entorno do rio, porque quando eles encontravam ouro ali em algum rio, se explorava aquela área como um todo. Então, se devastava a mata ciliar à procura de ouro. Então, ciclo do ouro também se remete também à degradação da Mata Atlântica. O último ciclo que eu tenho de degradação é o mais ferrenho, é o mais degradante. Por isso, coraçãozinho aqui de novo, você tem o ciclo do café. E isso aqui você não pode esquecer nunca. Café, aqui jaz Mata Atlântica. Foi o que mais degradou. Primeiro, você precisa de grandes áreas para a produção de café. E essas áreas eram as áreas de topo de morro. Então você arrancava toda a Mata Atlântica aqui do morro para plantar café, porque o café é uma cultura que se adapta a determinada temperatura, determinada pressão, e quanto mais alto, a melhor qualidade do café.
Por isso que você tem na região de Minas Gerais e Espírito Santo o destaque da produção hoje. No passado também tinha São Paulo como uma certa relevância aí, né? Uma grande relevância, aliás. Tranquilo até aí, suave? Então, se corta a Mata Atlântica da área de morro para plantio de café. E aí se plantou café, se degradou demais os mares de morros classificados por Aziz Absaber. Tá, Jean, mas só isso? Acabou a Mata Atlântica? Calma. O capital excedente do café no Brasil ajudou na industrialização. E a industrialização está casada com a urbanização. E a urbanização passa geral na Mata Atlântica, principalmente nos estados de São Paulo, presta atenção aqui, no norte do Paraná, que se você também teve a produção de cana e lá havia a presença de Mata Atlântica, e também nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo com uma menor proporção. Mas no estado de São Paulo, que o processo de urbanização, presta atenção nisso que é importante, porque o processo de urbanização de São Paulo está ligado à expansão dos trilhos do trem. E esse trilho do trem chega no interior por conta do quê? Por conta da Marcha do Café. É a Marcha do Oeste. Voa em direção ao oeste plantando café, vem as ferrovias, vem a urbanização e o fim da Mata Atlântica. Hoje nós temos áreas de proteção da Mata Atlântica, que é uma APA, Área de Preservação Ambiental no estado de São Paulo, muito grande, que é a região do Vale do Ribeira. Também você tem no Paraná, a região ali da Ilha do Cardoso, que é uma área bem protegida. Você também tem uma área de proteção no município de Ubatuba, tem a praia de Pissinguaba, que é um resquício de Mata Atlântica, né, de grande biodiversidade. Tranquilo até aí? Vamos continuar nossa aula? Agora vamos falar do Cerrado Brasileiro. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, vamos falar agora do Cerrado Brasileiro, a vegetação do interior, onde eu tenho grande quantidade de exemplares nos estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Tocantins. Suave? Tem que saber onde você encontra os remanescentes de cerrado. Na teoria, são todos esses estados, mas na prática você tem parques nacionais, como o Parque Nacional da Ema, o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, onde você tem proteção desse bioma e, consequentemente, ele está intacto. Do restante, passaram geral. Por conta disso, o Cerrado ele é considerado, presta atenção nisso que sempre aparece, um hotspot, um ponto quente de biodiversidade. O que quer dizer isso? Quando o bioma tem 70% de degradação, ele é considerado um hotspot quando ele tem grande biodiversidade. Então, ele tem grande biodiversidade, 70% de devastação, é um hotspot e o Cerrado se enquadra nisso. Partindo pela análise da geografia, a análise da geografia é diferente da biologia. A biologia vê os detalhes do vegetal, a geografia enxerga ele de longe e apenas descreve esse vegetal. E aí, a partir dessa descrição, a gente vem analisando as questões econômicas de degradação do bioma. Então, olhando de longe, essas árvores do cerrado, elas têm poucas folhas, têm galhos retorcidos, raiz profunda, tá? E principalmente casca grossa. É um vegetal, se você olha e fala, nossa, coisa feia, cara, a floresta amazônica é bem mais bonita. Então protege a amazônica e desmata esse cerrado aí. Isso aí não deve ter nem biodiversidade. Ô louco, cara, é riquíssimo em biodiversidade. Por isso que é um hotspot. Mas longe de ter sido conservado, foi todo desmatado, principalmente no período de marcha para o oeste, lá no governo JK, e se intensificando no período militar, a produção de soja, dentro daquela perspectiva, Revolução Verde, nova divisão internacional do trabalho, onde o Brasil tinha que produzir monocultura de exportação para o mundo, e a soja era o carro-chefe. A soja transgênica, elaborada pela Embrapa, que se adaptou a esse clima hostil, que é o clima do Cerrado, que é um clima muito seco e muito chuvoso, muito bem definidinho, tá? Tinha uma alternância de amplitude pluvial muito grande. Você tem a ação aqui no Cerrado da massa tropical continental que vai jogando secura para essa região.
Suave até aí, tranquilão, belezinha. O cerrado, ele vai variando de altitude conforme aumenta o índice pluviométrico. Por exemplo, mais perto aqui do sul do Mato Grosso, você tem o Cerradinho, bem pequenininho. Conforme se adentra o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, você já tem o Cerrado. E lá perto da Amazônia, você tem o Cerradão. Por conta da chuva, as árvores ficam mais arbustiva, mais grandona, suave até aí, tranquilo? Então volta aqui, volta aqui. Quais são os problemas do Cerrado? Primeiro, a expansão do agronegócio que desmata geral. Tá? Isso está ligado à produção de soja, à produção de milho e, claro, o gado. O gado vai causar que tipo de impacto? Primeiro, desmata para fazer pastagem. O outro problema é o pisoteio desse gado. O gado pisoteia o solo e aí essa compactação a partir de um processo de chuvas intensas que são concentradas no verão vai gerar processos erosivos em toda essa região aqui do Cerrado brasileiro. Tranquilo até aí? Dá uma olhadinha no mapa, olha isso aqui, é a barbaridade. Olha o quanto de cerrado nós temos hoje. É o mesmo parâmetro quando a gente faz uma comparação, dá uma olhadinha aqui, com a Mata Atlântica. Você perceba que são os dois biomas mais desmatados e sempre tem uma relação econômica. Se você for pegar a Mata Atlântica, você vai lembrar dos ciclos econômicos, revisando isso é importante. Então é um processo mais antigo de desmatamento e um processo mais recente é do Cerrado. A única que ainda não sofreu tanto é a Amazônia, tá? A Amazônia ainda, cara, é incrível isso que eu vou falar, mas ela foi pouco desmatada se comparada ao seu tamanho. Mas o que foi desmatado, se fosse comparado a qualquer outro bioma do Brasil, já estava extinto. Muita coisa, né, pessoal? Na aula de hoje eu falei do Cerrado e da Mata Atlântica. Vou dar palavras-chave aí pra gente finalizar. Claro, do Cerrado não tem como falar do agronegócio e do desmatamento desse hotspot. E da Mata Atlântica lembrar dos ciclos econômicos que desmataram todo o bioma, que hoje só tem fragmentos como o Cerrado. Beleza, pessoal? Olha aqui, peço joinha, curte, compartilhe principalmente, ajude o canal, entrega o conteúdo gratuito para você e dá trabalho, hein? E a aula é grande, hein? Ó, suei! Valeu, pessoal, tamo junto, abraços!